A tela está sendo... Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Isso. Sim. Sim. Então, vamos. Então, bom dia a todos, tá? Os alunos aí presentes. Então, nós vamos começar a correção do terceiro roteiro. Quem fez 2 vezes, aí a resposta 2 vezes, acompanha na resposta, porque vocês já entregaram, eu sei que vocês já entregaram, mas eu tenho que fazer a explicação do terceiro roteiro, né? Porque como teve AP, né? Então, língua portuguesa tem muito mais atividades que as outras disciplinas. Então, aí, no caso, eu vou estar fazendo a explicação do terceiro roteiro. Aí vocês acompanhem, tá? Ele é bem fácil, eu acho que é um dos mais fáceis roteiros, o terceiro. O quarto, ele já puxa um pouquinho mais, tá? Então, mas nada que seja impossível. Então, o terceiro roteiro trabalhou sobre a classe gramatical adjetivo, tá? Então, os objetivos aí, conhecer um pouquinho dessa classe gramatical, um pouco da definição, as características do seu uso. Não se aprofunda muito, porque o sexto ano tudo é introdução. Aí, conforme sétimo, oitavo, nono, aí vai aprofundando, tá? Então, nada na parte de gramática a gente aprofunda. É para vocês terem toda uma noção, tá bom? Então, começamos com o poema Identidade. Vocês já conhecem esse poema, já foi trabalhado em outro roteiro, salientando que todo o conteúdo que vocês trabalham, que vocês fazem, eu tiro desse livro aqui. Vocês estão vendo o livro? Sim. Tá tudo aqui, ó. Tá? Tudo que está no Professora, roteiro... eu posso ler? Tá, pode ler. Então, eu estou trabalhando o livro de vocês que está lá na escola, tá? Então, está dentro do roteiro, tá? Só para vocês saberem, tá? Que está tudo aqui, ó, que eu estou tirando. Eu digito tudo, é tudo digitado que está no roteiro, tá? Então, de acordo com o currículo, ó, aí tem o poema, tá? Certo? Então, se alguém perguntar se está trabalhando no livro, sim, eu estou trabalhando no livro, estou trabalhando de tudo. Tudo um pouco. Professora, minha tela saiu. Voltou a tela? Voltou a tela agora? Voltou. Então, vamos fazer a leitura. Quem pediu foi a Sofia, né? Sim, posso começar? Pode começar, Sofia. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou moleque mal criado pra mim. Tem vezes que eu sou o rei, herói, voador, cowboy, lutador, jogador campeão, às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes eu sou Hércules, sem som, vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa, o que pensam de mim? Eu sou quem sou, eu, sou assim, sou menino. Isso, muito bom. Então, nós temos esse poema do Pedro Bandeira, né, que é um escritor brasileiro de livros infantos juvenis. Então, ele nasceu no ano de 42. Então, qual foi a fonte do livro? Tecendo Linguagens, que é o que eu mostrei para vocês agora, tá? Então, em relação ao adjetivo e a locução adjetiva. Releia o poema Identidade e responda as questões a seguir. Eu quero que vocês localizem lá no poema os substantivos a que as características seguintes se referem. Então, substantivos... Professora, você pode voltar lá para ver rapidinho? Eu vou voltar, tá? Só vou explicar a questão e já vou voltar lá. Substantivos é tudo aquilo que nomeia os seres. Lembra que nós já fizemos um roteiro só sobre substantivos. Então, tudo aquilo que dá nome aos seres são substantivos, né? Tem o substantivo comum, o próprio, o abstrato, né? O composto, o coletivo, tudo isso a gente já estudou.
eu quero que vocês identifiquem lá, localizem no poema, as características. Quem que é o voador, quem que é vencedor e quem que é malcriado. Então, vamos lá, voador. Vamos voltar aqui, ó, no poema. Quem que é voador? Herói voador. Isso. Então, o voador aqui é o adjetivo que está caracterizando qual substantivo? Herói. Menino. Então, Herói. isso, herói. Então, o que vocês vão responder? Né, que já responderam aí no caso, já entregaram. Herói. Tá? Então, herói voador. Não, professora. Repete de novo. Não ouvi. Tava travando um pouco. Quem que é o voador? No caso, é o herói, que é o substantivo. Tá bom? Agora, vencedor. Quem será que é o vencedor? No caso, a qual substantivo esse adjetivo aqui, essa característica se refere? Vamos voltar lá no poema. Vencedor. Sansão. Sansão vencedor. Isso, então nós temos aqui um substantivo comum ou um substantivo próprio? É comum? Próprio? É próprio, não é? Não é o nome de um herói aqui, no caso? Sansão, de uma personagem? Sim. Então, substantivo próprio, Sansão. Ele que é o vencedor, Sansão. Nome dessa personagem aqui. Da Bíblia, né? Malcriado. Agora, quem que é malcriado? Esse adjetivo aqui se refere moleque a malcriado. Moleque malcriado. Vamos voltar aqui no poema. Vamos ver onde que está. Aqui, ó. Às vezes sou moleque malcriado. Então, o substantivo comum aqui, ó, moleque. Pode colocar só o moleque? No malcriado, só o moleque? É só o substantivo que se refere, moleque. Tá? Certo? Então, como que ficou? E é comum, né, professora? Oi, Sofia? É comum, né? Não é próprio, não. É comum. Moleque é comum. Então, voador é o adjetivo de herói. Vencedor é o adjetivo de Sansão. E malcriado, o moleque. Certo? Sim. Agora aqui, ó, na B. Quais adjetivos do poema dão características aos substantivos cowboy e jogador? Então, nós temos dois substantivos aqui. Nossa, agora que eu tô vendo esse errinho aqui, ó, na hora de digitar, a gente digita meio correndo, sai um monte de errinho. Ó, então, nós temos dois substantivos, cowboy e jogador. Aí nós temos que encontrar os adjetivos que especificam, que dão características a esses dois. Ela naquele texto lá, né, professora? Que tava um monte de coisa que a gente acabou de falar de cima. Aqui no poema aqui, ó. Então, cowboy. Então, vamos aqui encontrar a palavrinha cowboy, aqui no poema, ó. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, né? Então, qual é a característica desse cowboy? Qual que é o adjetivo? Lutador, isso, certo? Outro jogador? O outro é jogador. Campeão. Isso. Então, nós temos esses dois adjetivos aqui. O cowboy é lutador, essa característica do cowboy, não é qualquer cowboy, é um cowboy lutador, ele está especificando qual cowboy. E o jogador também não é qualquer jogador, é um jogador campeão, tá? Certo? Então, ó, nós temos o adjetivo lutador e o adjetivo campeão, certo? Ô, professora, eu posso falar por completo a minha resposta e você vê se tá certo? Claro, claro. É que eu coloquei assim, o adjetivo de cowboy é lutador e o de jogador é campeão, tá certo? Isso, certíssimo. Certíssimo, Sofia. Então, os dois adjetivos aqui, para cowboy é lutador
e para jogador é campeão. Então, quem respondeu assim, acertou, tá? Difícil? Tá difícil para Não. acompanhar? Não. Estão conseguindo acompanhar, né? Sim. Isso. Ó, então agora aqui já vem a explicação. Então, primeiro a gente faz uma introdução e depois a gente continua com a explicação. Então, como vimos no poema Identidade, palavras como lutador, né, que é o cowboy, e o malcriado, né, que é o adjetivo de moleque, alteram o sentido do texto, caracterizando quem? Cowboy e moleque. Adjetivo não são características? Sim, né? Então não se está falando de qualquer cowboy, não é qualquer cowboy, é um cowboy lutador, né, que luta. E um moleque mal criado, né? Nem de qualquer moleque. Então essas palavras são chamados adjetivos. Toda palavra que expressa uma característica, uma particularidade, uma especificidade é chamada de adjetivo. Alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, estudioso, mentiroso, então verdadeiro. Então são adjetivos, palavras que dão características a um substantivo. E o adjetivo, ele tanto pode ser positivo, como ele também pode ser negativo, tá? Então, às vezes a gente pensa só adjetivo positivo, mas também tem os adjetivos negativos, que são os pejorativos, né? Que indicam um defeito da pessoa, tá? Muitas vezes. Então, adjetivos são palavras que modificam outras, atribuindo-lhes características. Observe. Às vezes, sou moleque mal criado. Então, esse mal criado aqui é um adjetivo com sentido de negativo. Então, mal criado não é algo ruim? Ser mal criado não é algo ruim? Sim. Sim. Qual que é o contrário de mal criado? Uma pessoa educada. Educado. Sou moleque educado. Então, o adjetivo ele tem o seu valor semântico, né? Tanto no positivo quanto no negativo, tá bom? Então, no poema, o adjetivo mal criado foi usado para falar sobre o moleque. Então, ele atribuiu uma característica à palavra moleque. Vocês entenderam essa explicação aqui? Entenderam que o adjetivo é uma característica? Sim. Então, sempre que a gente fala característica, tá? Na parte morfológica, ele é um adjetivo. Lá na parte semântica, que vocês ainda vão estudar, ele pode ser um predicativo, então isso é só lá para o 9º ano, tá bom? Mas vamos nos preocupar na parte morfológica. Professora, eu posso ler esses versos aí embaixo? Pode. Pergunta 2. Releia os versos abaixo, extraídos do poema Identidade. Pode ler. É o Henry, né? Para mim... pode ler? Pode. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Isso, muito bom. Aí nós temos o adjetivo em destaque aqui, ó, lutador. Então, não é qualquer cowboy, é um cowboy lutador. Só que a palavra lutador, ela pode ter dois sentidos, de acordo com o contexto da frase. Você sabe que o contexto é aquilo que está inserido naquele momento, o sentido da frase, da situação que você está vivendo, no caso. Essa aqui é só de assinalar. Então, vocês vão entre essas duas opções aqui. Escolha entre as alternativas abaixo aquela que define a palavra lutador no sentido em que é empregada no verso cowboy lutador. Então, de acordo com esse contexto dessa frase aqui, cowboy lutador. Será que lutador significa aquele que luta e se esforça para alcançar um objetivo? Ou aquele que se bate corpo a corpo com um adversário, a título profissional ou não? A ou B? Será que o lutador, o que significa aqui? Quando eu falo assim, ele é um cowboy lutador, significa que ele está
se batendo, brigando. Pode colocar alternativa, né, professora? A ou a B? Isso, A ou B. Ou aquele cowboy que está lutando e se esforçando para alcançar um objetivo. A. Vocês acham que é a A ou a B? Quem respondeu A? Depende do cowboy, né, professora? Tá, mas aqui, nesse poema. É no poema que está perguntando. É o Henry que perguntou, né? Aqui nesse contexto. Eu acho, professora, que eu coloquei A. Colocou A? Eu acho que eu coloquei. Eu não lembro, não. É A? É A? Então, quem coloquei colocou A. a alternativa A, acertou, porque aqui, esse cowboy, ele está no sentido de um cowboy que está se esforçando para alcançar um objetivo na vida dele. Não que está se batendo corpo a corpo com um adversário. Tá? Então, é em relação ao contexto do poema, tá bom? Então, alternativa A. A 3. Na alternativa escolhida por você para responder a questão anterior, a palavra lutador, ela exerce a função de substantivo ou de adjetivo? Aqui, cowboy lutador, ele é um adjetivo ou ele é um substantivo? O que ele é? Ele está nomeando ou ele está dando uma característica própria daquele cowboy, um adjetivo? Característica própria. Uma característica própria. Então, aqui ele é um adjetivo, tá? Porque ele está dando uma característica a esse cowboy. Ele está especificando esse cowboy aqui, que é o substantivo. Então, cowboy é o substantivo e lutador é o adjetivo, tá? Porque não é qualquer cowboy, é um cowboy que luta, tá? Um lutador, tá bom? Agora, Calma, professora. Oi. Repete de novo. Aqui, a palavra lutador, Sofia, ele é um adjetivo. Por quê? Ele está especificando, ele está dando uma característica ao substantivo cowboy. Não é qualquer cowboy, um cowboy lutador. Tá? Ele dá uma característica para esse cowboy. Tá? Calma, fala mais devagar. A palavra lutador é um adjetivo? A palavra lutador é um adjetivo porque apresenta uma característica do cowboy. Ele dá uma característica. Tem aluno tentando entrar, mas não pode entrar mais. Tá? Já passou do horário. Se tiver alguma reclamação no grupo, mas não pode. Eu estou sem o celular. Pronto, Sofia? Porque apresenta uma característica de um adjetivo? Ele é adjetivo porque ele apresenta uma característica do substantivo cowboy. Ah, tá. Ele modificou, né? Ele deu uma característica positiva, tá bom? Sim, obrigada. Manu, pode ler o texto 2. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da Independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou ele de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que cairia no pátio da escola. Que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos feitos de queijo. Ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol, durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara da Eupídia e queriam formar um tapete voando para transportá-lo
Ao, se- ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abandonou a cabeça e não há nada a fazer, dona Colo. Esse menino é mesmo um caso de poesia. De poesia, isso, muito bom. Então, nós temos aí esse texto aí do Carlos Drummond de Andrade, né? Encontros Plausíveis. Já ouviram falar de Carlos Drummond? Sim. Vocês imaginam um mestre da Eu literatura não. brasileira? Nunca ouviram falar? Eu não. Carlos Drummond, ele é o mestre na parte da poesia, né? Ele também se destacou na crônica, em contos, mas em poesia, olha, para sobressair em cima aí de Carlos Drummond. Ele é, nossa, bom, eu amo, né? Então, nossa, eu Não, coloquei professora, eu conheço assim. aí eu coloquei uma foto dele, né, já colorida aí, a gente vê na internet bastante foto preta e branca dele, do Carlos Professora, eu Drummond conheço de pela Andrade. foto, eu não conheço pelo nome, assim, às Então, vezes. Carlos Drummond de Andrade, ele foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Então, um poema, um trechinho do poema bastante conhecido que eu também já passei para vocês. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, este é um trecho de uma das poesias de Drummond que marcou o segundo tempo do modernismo no Brasil, tá? Então, excelente poeta que vocês podem ler qualquer poema dele que é ótimo, tá bom? Então, releia o título e o início do texto. Nós temos o título aqui, ó, A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Pergunta A. Qual é o adjetivo usado para caracterizar o personagem na primeira frase do texto? Nessa primeira frase aqui, ó. Paulo tinha fama de mentiroso. Qual que é o adjetivo relacionado ao substantivo Paulo aqui, ó? Paulo era o quê? Mentiroso. Mentiroso. Então, um adjetivo negativo, um adjetivo pejorativo. Então, ele tinha fama de ser mentiroso. Tá? Então, mentiroso é o adjetivo. Não, né, professora? Mentiroso. Tá bom? Só mentiroso a resposta? Só mentiroso. Ah, tá. B. Nessa frase, o sentido do adjetivo, ele é positivo ou negativo? O fato dele ser mentiroso é uma característica positiva ou negativa? Negativa, porque ele está mentindo e isso não é bom. Isso, muito bom. É uma característica negativa. Então, é um adjetivo negativo. Oi? Negativa, porque... Calma aí. Pode ler. Por quê? Porque ele está mentindo, e isso não... Igual a Manuela, eu coloquei igual a... Porque é uma característica ruim, né? Um defeito. É uma característica pejorativa. É uma coisa ruim. Isso, certinho. Então, é um adjetivo negativo, pois expressa, né, um sentido pejorativo, um defeito do Paulo. Então, qual que era o defeito dele? Ser mentiroso, tá bom? E na AC? Responderam a B? Sim. AC. Qual o adjetivo presente no título? O título é aqui, ó, a incapacidade de ser verdadeiro. Qual adjetivo presente no título é antônimo? Quando a gente fala antônimo, é aquele que tem sentido contrário, né? O sentido contrário do substantivo, do adjetivo. O que é contrário de ser mentiroso que está aqui no título? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, certinho. Então, o adjetivo presente no título, que é antônimo de mentiroso, é ser verdadeiro. Então, verdadeiro, tá bom?
Professora, eu coloquei é ser verdadeiro. Tá certo, ser verdadeiro, tá? Mas o adjetivo aqui é o verdadeiro, tá? Porque Ô, professora, o ser é verbo. Oi, é o segundo ou o terceiro roteiro? esse é o terceiro, Ah, tá. tá? Então, o adjetivo aqui é verdadeiro, tá bom? Que é o contrário de mentiroso. Agora, 5. Agora nós vamos entrar aqui na pergunta 5, que é um fragmento, né, do texto. Agora releia a continuação do texto. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa. Alguém gostaria de ler ou eu leio? Eu queria ler, mas eu tenho vergonha. Quem tem vergonha? Não, pode ler. Pode ler. Mariana. Pode ler, Marielle. Mariana, professora. Ah, Mariana, desculpa, Mariana. Pode ler. Ah, melhor não. Deixa outra pessoa ler, depois outro dia eu leio. Por quê? Tá com vergonha? Não tem problema se errar. Ah, Errar, corrige e prossegue. Quer que eu leia, professora? A Mariana não vai ler? não. Então leia. É o Henry que pediu? Sim. Pode começar ali? Paulo. Pode ler. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que virá no campo 2 dragões na Independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que cairia no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Isso, muito bom. Ó, nas leituras, quando vocês forem ler, ó, quando tem aqui, ó, caíra, tá vendo que tem um acentinho, um hiato aqui, ó? Tem um acento sobre o i. Então, o i é o mais forte, tá? Caíra. Se eu falar cairá, aí o acento estaria como no a, tá bom? Aqui também vira, tá? Aqui é do verbo, em caso dizendo que vira, do verbo ver. Isso aqui é o pretérito do verbo ver, tá? Então, não posso falar que virá, porque aí é já do verbo ir, tá? Então, a leitura também, quando a gente coloca, se a gente faz a leitura, coloca o acento, a entonação onde não está, ele muda o sentido, tá bom? Então, vocês não têm que tomar um pouquinho de cuidado na hora que for ler, obedecer a acentuação e a entonação da palavra, tá? Muito bom. Observe os substantivos destacados. Aqui nós temos alguns substantivos em negrito, ó. Fama, dragões, pátio, pedaço e gosto. Só que tem algumas expressões junto aqui desse... Ô, professora. Oi. Oi, Henry, pode Não falar. tem o Ian da minha sala? O Ian? Não tem o Ian da minha sala? Tem. É. Ele tá fazendo live agora no YouTube. Ele tá fazendo o quê? Live. Live? Aham. Era Eu pra sou inscrito no canal dele e acabou de sair notificação. estar na aula, né? Ó, então vamos aproveitar aqui. Quem está na aula, vamos aproveitar. Depois tem que conversar com a mãe dele. Ó, então nós temos aqui alguns substantivos em negritos: fama, dragões, pedaço, pátio, gosto. Só que tem algumas expressões que estão junto aqui desses substantivos, dando algumas características. Aí vocês vão identificar. Paulo tinha fama. Qual que era a fama dele? De mentiroso. Então, nós temos aqui, ó, duas expressões. Uma preposição mais um adjetivo. É nessa pergunta aí, professora? Vocês têm que identificar as expressões que estão acompanhando o substantivo, que está em negrito. Qual que é as expressões que estão acompanhando, dando uma característica? A fama era qual que era a fama? De mentiroso. Então, aqui nós temos uma locução adjetiva, ó, de mentiroso.
Então, nós temos a preposição de mais um adjetivo. Bom dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões. Que tipo de dragões? São quaisquer dragões? Não, né? São dragões... Professora, eu não estou entendendo. Ó, presta atenção aqui, ó. Aqui está pedindo a locução adjetiva. Qual que era Sim, onde está escrito observe os substantivos. Isso, ó. Tá. Fama é o substantivo, não é? Qual que era a fama do Paulo? Era ser mentiroso. De ser mentiroso. Então, fama de mentiroso. Então, aqui nós temos uma locução adjetiva que está dando característica à fama do Paulo. Era a fama do quê? De ser mentiroso. Um dia ele chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões, mas eram quaisquer dragões? Não, eram dragões da independência, tá? Dragões da independência. Então, aqui, da independência é uma locução adjetiva. Por quê? Formado por uma preposição, de mais a, mais um substantivo. Professora, Oi. depois você pode me mandar particular? É que, essa pergunta aí eu não consegui responder e eu... Eu mando. Pode deixar que eu mando, tá? Pode deixar Tá. que eu precisar e depois eu mando, tá bom? Mas não é difícil, ó. É só o que vem na sequência, ó. É qualquer dragão? Não, são os dragões da independência, tá? Quando a gente pensa em dragão, a gente pensa naquele animal, mas aqui é aqueles que trabalham lá aqueles soldados de Brasília, que trabalham lá, né, ai, até esqueci, junto com o presidente lá, aqueles cavalos, os soldados que tem um capacete aqui com chique pra caramba, né? Eu esqueci agora o nome certinho, tá? Mas são aqueles soldados que ficam de cavalo lá, fazendo a escolta do presidente, tudo, que vocês já viram já na televisão. Cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio. Em qualquer pátio? Não, no pátio da escola. Outra locução adjetiva aqui, formada por uma preposição, de mais a, e escola, substantivo. Um pedaço. Pedaço do quê? Ô, professora, tem quantas questões? Esse aqui é o que tem 10. Ó, pedaço de rua. Então, outra locução adjetiva. Feito queijo. Todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Era qualquer gosto? Não, gosto de queijo. Tá bom? Então, são esses as locuções adjetivas. Como vimos a explicação, ó. Quem que tá com o áudio ligado aí, desliga porque tá dando interferência aqui, ó. Como vimos, os adjetivos modificam, qualificam, caracterizam e especificam outras palavras. Você pode perceber, na atividade que acabou de fazer, que há expressões que equivalem a um adjetivo, caracterizando e qualificando outras palavras. Observe. Gosto de queijo. Então, a expressão de queijo tem a função de especificar o tipo de gosto. Não era qualquer gosto, era um gosto de queijo, que tinha um pedaço de lua que havia caído no pátio da escola, conforme a imaginação de Paulo. Então, a expressão formada por duas ou mais palavras, que equivale a um adjetivo, é chamada de locução adjetiva, tá? Algumas locuções, não todas, podem ser substituídas diretamente por um adjetivo, como acontece em. Então, eu só falo assim, pátio da escola é a mesma coisa que eu falar pátio escolar. Tá? Então, da escola, eu posso substituir por escolar. Tá bom? Certo? Então, adjetivo é uma palavra que qualifica, que modifica, caracteriza um substantivo. Se tiver junção de duas ou mais palavras, geralmente é mais preposição em um substantivo,
uma preposição em um advérbio, uma preposição em um adjetivo, e uma palavra que também está exercendo a função de adjetivo, aí a locução adjetiva, tá? Mas isso aqui é só para vocês terem uma noção, não vou aprofundar, tá? É porque vocês têm que saber um pouco. Agora, substantivo ou adjetivo. Uma mesma palavra, ela pode assumir mais de uma classificação dependendo da frase, que é o contexto, ou seja, a relação entre o texto e a situação que ele ocorre dentro do texto. Assim, por exemplo, uma palavra ela pode ser substantivo se estiver dando nome a um ser. Aqui. Um adjetivo se estiver caracterizando o substantivo. Então, o que é o substantivo? Tudo aquilo que nomeia seres é substantivo. Se eu estou dando uma característica a esse substantivo, é um adjetivo, tá bom? E substantivo, para ser substantivo, ele precisa vir um artigo definido, um artigo indefinido, um pronome definido, então ele tem que estar sendo especificado antes, tá? Então, agora vocês vão classificar aqui, ó, bem fácil. Classifique o termo em destaque das frases em substantivo ou adjetivo. Paulo tinha fama de mentiroso. Mentiroso aqui é um substantivo ou é um adjetivo? É um nome ou uma qualidade? O que vocês acham? Na 6, professora? Na 6. Na A, tá? Isso. Tá. Mentiroso não é a qualidade do Paulo? Que ele tinha fama de ser mentiroso? Se é a qualidade, a característica dele, né? Essa especificidade dele é o quê? É um... O que dá características? Adjetivo. Tá? Respondem aí, senão não sei se vocês sabem ou não. E é para colocar nessas linhas? Isso, só colocar aqui na frente, ó. Adjetivo. Agora, se eu falo assim, ó, um mentiroso, uma pessoa, né, aqui, ó, um ser, já não é adjetivo mais. Por quê? Nós temos um artigo indefinido antes. Um mentiroso diz mentiras sem ficar envergonhado. Aqui já não é adjetivo, mas sim um... Não é substantivo. Substantivo, tá? É um nome aqui que está dando um nome para um ser. O amor é o vínculo da perfeição. Amor aqui, não está vindo um artigo antes, um artigo definido? Então, está transformando em amor em substantivo. O amor aqui é substantivo. AD, agora se eu falo, meu pai é amoroso, amoroso não é a qualidade do pai, como ele é? Não é a qualidade? Sim. Não é a característica? Se é a característica do... É um adjetivo. É um adjetivo. Substantivo, é. Não, é adjetivo. Adjetivo. Então, é a característica do meu pai, como ele é amoroso, tá? Então, adjetivo, amoroso é adjetivo. Agora, eu só falo assim, a mulher honesta devolveu o dinheiro. Honesta não é a qualidade da mulher? É um substantivo. Não. Sim. Não, adjetivo. É um adjetivo. É um adjetivo. Adjetivo. É a característica da mulher. Não é uma mulher qualquer, é uma mulher honesta, tá? Então, olha o adjetivo positivo aqui, ó. Agora eu só falo, a honestidade é falar a verdade? Nós temos honestidade aqui sendo antecedida por um artigo definido a. Isso transforma em substantivo. Já é um substantivo abstrato, ó, honestidade. Então, nós temos honestidade, pertence a uma pessoa. Então, honestidade aqui já é um substantivo, tá? Então, uma das regras básicas, se vier precedido de artigo definido, indefinido, pronome indefinido, né? Então,
transforma a palavra em substantivo. Se eu estou dando uma característica a um ser, é um adjetivo, tá bom? Para vocês terem uma noção, certo? Podemos continuar? Sim. Texto 3, da Tatiane Belink, Diversidade, um poema. Quem gostaria de fazer a leitura? Eu, Sofia Aleixo. Pode ler, Sofia. Só a Sofia ou alguém mais? Então vai, Sofia, pode ler. Diversidade. Um é feioso, outro é bonito. Um é certinho, outro é esquisito. Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho. Um é tranquilo. Tranquilo. Um é tranquilo, outro é nervoso. Um é birrento, outro dengoso. Um é ligeiro, outro é mais lento. Um é branquelo, outro sardento. Um é preguiçoso, outro animado. Um é falante, outro é calado. Um é molenga, outro forçudo. Um é gaiato, outro é sisudo. Um é moroso, outro é esperto. Um é fechado, outro é aberto. Um carrancudo, outro Professora, posso ler? tristonho. Um divertido, outro esfadonho. Isso, ótimo, Sofia. Continua, Henry. Um é Eu não entendi enfesado. nada onde ela parou. Um é enfesado. Primeiro, Um é enfesado, o outro é... Um é enfesado, o outro é pacato. Um é briguento, o outro é cordato. De pele clara, de pele escura. Um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado. Nariz pontudo ou arrebitado. Cabelo crespo, cabelo liso. Dente de leite, dente de siso. Um é menino, o outro é menina. Pode ser grande ou pequena. Um é bem jovem, outro é de idade. Nada é perfeito nem qualidade. Tudo é humano, bem diferente. Assim assado, todos são gente. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. Vamos, venhamos. Isto é um fato. Tudo igualzinho aqui é chato. Ai, como é chato, né? Vamos, venhamos, isto é um fato. Tudo igualzinho, ai, como é chato. Então, ela abordou, né, a diversidade das pessoas. Um é feioso, outro é bonito. Um é certinho, outro é esquisito. Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho. Um é tranquilo, outro Professora, é até 11 horas? Nós vamos passar um pouquinho que eu vou explicar o quarto, tá? O terceiro a gente está quase acabando. Então, a Tatiana Belink foi uma escritora de literatura infanto-juvenil, roteirista e tradutora de grandes obras russas e responsável pela primeira adaptação para a televisão de O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ai, que senhorinha mais simpática. 7. Que ideias a autora pretende passar nos versos que você leu no poema Diversidade? O que ela quis passar com esse poema? Será que as pessoas são todas iguais? Cada uma tem a sua característica? O que ela quis passar? O que vocês acham que ela quis passar com esse poema aqui, Diversidade? Que cada um tem sua característica, Que seu jeito de ninguém ser. é igual a ninguém. Isso, que ninguém é igual a ninguém, que cada um tem a sua Todos somos diferentes característica. do outro. Que cada um tem seu jeito. Isso, cada um tem seu jeito, as pessoas são diferentes uma das outras, né? E pelo fato de ser diferente, a gente tem que respeitar, que ninguém é igual a ninguém. Não tem outra Denise igualzinha a mim, né? Pode ter o mesmo Só se for irmã gêmea. nem se, até se for irmã gêmea, ela vai ter o seu jeito e eu vou ter o meu jeito. Sim, então, mas aí vocês iam ser iguais. Fisicamente, sim, né? Mas no psicológico, emocional, variam, muda um pouquinho. Então, mesmo que cada um é diferente, né? Então,
todos sendo diferente, a gente tem que o quê? Tem que respeitar a diferença do outro. E a gente aprende muito com o outro, tá? Então, ela quis passar a ideia que cada um tem seu jeito, que todos são diferentes, né? Tanto no aspecto físico, quanto no aspecto emocional, psicológico. Agora, na 8. Retire do poema uma estrofe que faz referência às características físicas de pessoas. Identifiquem para mim aqui no poema uma estrofe só, que tem característica física, que é da aparência mesmo. Uma estrofe que tem característica física, da pele, do olho. Qual vocês destacaram? Do cabelo? Ó, nós podemos pegar aqui, ó, de pele clara, de pele escura, olho redondo, olho puxado. É na... Isso, na 8. Ó, olha essa estrofe aqui, ó. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. É uma estrofe que apresenta a característica física. Esse aqui também, ó. Cabelo crespo, cabelo liso, dente de leite, dente de siso. Também é outra estrofe com característica física. Um é magrelo, o outro é gordinho, um é castanho, o outro é ruivinho. Também, característica física. Tá? Agora, uma estrofe com característica física. Colocar o que são características físicas? É uma estrofe, você vai exemplificar com uma estrofe que tenha característica física. Só uma agora, ou mais de uma? Só peço uma, só pedi uma, tá? Tá. Agora, uma estrofe com característica psicológica. Onde nós podemos pegar? Um é preguiçoso. Ainda na 8. Um é preguiçoso, outro animado. Um é falante, outro calado. Um é molenga, outro forçudo. Ó, a característica psicológica aqui, ó. Vamos ver aqui. Um carrancudo, outro tristonho. Um divertido, outro enfadonho. Também característica psicológica, tá? Certo? Um é tranquilo, outro é nervoso, um é birrento, outro dengoso, também característica psicológica. Certo? Agora a flexão do adjetivo. Os adjetivos, eles podem... Oi? Como eu não tô com o roteiro aqui, tem como você me mandar também depois? Que eu vou anotando em um caderninho. Aí, porque eu não tô com o roteiro. Eu mando sim, tá? Pode deixar que eu mando. Flexão do adjetivo. Acabando aqui, eu já mando, tá? Flexão do adjetivo. O adjetivo, ele pode se flexionar em gênero. O que é o gênero mesmo? Masculino e feminino. E o número, ele pode ser singular ou plural. E o grau, ele pode ser comparativo, pode ser superlativo ou pode ser de inferioridade, tá? Você estudou anteriormente os adjetivos e as locuções adjetivas. Agora vai aprender como eles se flexionam. Assim como o substantivo, o adjetivo varia em gênero, número e grau. Releia esta estrofe do poema Diversidade. Aí eu coloquei a explicação aqui, ó. Flexão de gênero. O adjetivo varia em gênero. Herói voador. Então, voador é do gênero masculino. Então, eu não vou falar herói voadora. Aí eu estou mudando o gênero do substantivo, do adjetivo, não é masculino. Então, herói voador é gênero masculino. Se eu quero falar da heroína, heroína voadora. Então, gênero feminino. Há adjetivos que apresentam uma só forma, que são os uniformes, né? Esse tipo de adjetivo serve tanto para caracterizar palavras femininas como masculinas. Observe. Então, era um menino valente. Então, aqui o menino substantivo masculino, tá? Do gênero masculino. E valente também é adjetivo uniforme. Por quê? Tanto vale para masculino quanto para feminino.
era uma menina valente. Então, é um adjetivo uniforme, de uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Ele é feliz, ela é feliz. Então, também é a mesma coisa, ó, adjetivo uniforme, uma única forma, tá? Flexão de número. Então, quando é singular ou plural. O adjetivo varia em número de acordo com a palavra que caracteriza. Então, se eu coloco heróis, então é mais de um herói. Então, voadores. Então, por quê? Por que está voadores aqui? Porque o substantivo é mais que um, né? Está no plural. Flexão de grau. O adjetivo varia em grau. O menino é mais querido que a irmã. Então, é mais querido. Então, é o grau comparativo de superioridade. Ele é mais querido. Tá? Então, um adjetivo no grau comparativo. O menino é muito querido, já é o absoluto, que que está no mesmo patamar. Agora, o menino é queridíssimo, então ele está no grau superlativo. Temos o íssimo aqui, ó, esse sufixo íssimo, que é o grau superlativo, tá bom? Agora, a estrofe. Um é magrelo, o outro é gordinho, um é castanho, o outro ruivinho. Ah, quais adjetivos deram origem destacados nessa estrofe? Gordinho vem de qual adjetivo? É o de gordo. Então, é o diminutivo de gordo. E ruivinho é o diminutivo de ruivo. Tá? Calma, professora, Então, quais na é o que adjetivos mesmo? deram? Calma. Repete a resposta. Gordo e ruivo. Gordo e ruivo. Tá? Quais adjetivos deram origem destacados nessa estrofe? Gordo e ruivo. Agora a B é de assinalar. Qual efeito produz no texto o uso desses adjetivos acrescidos de terminação inho? Quando fala aqui, será que é inferioridade ou forma carinhosa? Um é magrelo, o outro é gordinho. O final inho aqui, ele produziu o efeito de inferioridade ou é uma forma carinhosa? Inferioridade? Eu coloquei a primeira. Não. É a segunda? É a forma carinhosa. Nesse caso aqui vocês têm que analisar o contexto. Lembra que eu falei? Tudo é analisar o contexto do poema. Aqui é uma forma carinhosa. Mesma coisa, eu falo assim, nossa, mas ele é tão gordinho, não significa que eu estou inferiorizando ele. Significa que eu estou dando uma forma carinhosa. Ah, ele é bonitinho, ele é ruivinho, é baixinho. Então, é uma forma carinhosa, nesse contexto, tá bom? A 10. A 10 vocês vão ter que reescrever essa estrofe do poema, passando os adjetivos que estão no masculino para o feminino. Quando eu vou fazer a reescrita de masculino para o feminino, eu tenho que fazer algumas adaptações. Por exemplo, aqui, um é magrelo, isso aqui está no masculino. Agora, se eu vou para o feminino, eu não vou colocar um é magrela, eu vou colocar uma é magrela. Então, eu tenho que também fazer a mudança do artigo que está vindo antes. Outra é gordinho, como que fica? Outra é gordinho. Magrinho. Gordinha. Não é para mudar o Antônio. É verdade, é verdade. Esqueci. Um é castanho. Uma é castanha. E outra é Ruivinha. Isso, então precisa fazer... Aí vocês assistiram, quem não assistiu, assista, tá? Explicação aqui do sexto ano sobre adjetivo. E também aqui para encerrar, né? Que o adjetivo ele tem seu aspecto semântico, morfológico e sintático. Aí nós temos uma historinha em quadrinho. Mamãe, você Professor, Oi. Professor, ali é uma ruivinha? Outra é ruivinha. Eu acho que eu coloquei uma é ruivinha. Não, mas aqui você substitui o outro por outra, tá? Entendi. Ruivinha.
Para encerrar esse roteiro. Mamãe, você tem que conhecer o Rodrigo. Ele está aqui largado no sofá dormindo. Precisa ver como é preguiçoso e guloso. Ele não me dá muita bola, mas estou louca por ele. Aí a mãe, ela não me bronca no telefone. Ela responde: não, mamãe, não arrumei outro namorado imprestável, safado, sem emprego, que só me faz de boba. Rodrigo é meu novo gatinho de estimação. Olha quantos adjetivos ela deu para o gatinho aqui, ó. Preguiçoso, guloso, né? Então, ela deu vários adjetivos, e a preguiçoso, né? E a mãe achou. Mas ela não tá falando de namorado, professor, aí? Não, de outro do namorado? Não, tá falando do gato. Tá falando Ele assim, sentado, deitado, deitado. não arrumei outro namorado imprestável. A mãe achou que seria de um rapaz, porque a mãe não está presente ali. Mas ela está falando do gato, porque o gato chama Rodrigo. Mamãe, você tem que conhecer o Rodrigo. Quem que é o Rodrigo? O gato. E a mãe achou que o Rodrigo era o namorado, né? Então, pontos de vista do adjetivo semântico, ele caracteriza o substantivo, indica qualidade, aspecto e estado. No morfológico, ele varia em gênero, número e grau. E o sintático, que vocês vão estudar ainda lá no 9º ano, ele pode ser um adjunto adnominal ou um predicativo. Bom? Calma, professora, qual é a 10 mesmo? A 10? A 10 é: uma é magrela, outra é gordinha. Uma é castanha, outra é ruivinha. Passar para o feminino. Agora eu vou fazer uma breve explicação rapidinha do quarto roteiro. Eu só vou explicar. Também não está muito difícil. Ô, professora. Oi. É tipo passar pro... A 10 é para passar essas palavras aí, tipo, uma é magrela, outra é gordinha, pro feminino, como se fosse uma mulher aqui, ó. Tipo, uma é magrela, outra é gordinha, essas coisas. Aí pode colocar na frente dessas palavras aqui? Pode pôr. Tá. Então, vou projetar agora... Professora. Oi. Eu vou projetar o quarto... Que vai me mandar o link, ela já mandou ou não? Oi? A Milena já mandou... Ela ia subir agora à tarde. Ah, tá. Agora à tarde ela já ia subir. Então, o quarto... Ai, caramba. Não saiu daqui do... Vocês estão vendo? Não apareceu nada. Não. Professora! Deixa eu voltar. Professora! Oi? Já saiu os quartos roteiros de algumas matérias e de outras não. É porque sobe até na sexta que sobe, tá? Alguns sobem antes. O Manu ainda não acabou, tá? Não sai ainda não, que eu vou projetar. Tá vendo agora o quarto? A internet do Anthony vai cair. Você vai fazer... Não, professora, meu celular já deu 11 horas. Eu só vou explicar rapidinho. Isso aqui eu não vou fazer correção. Eu só vou fazer uma explicação rápida. No máximo uns 5 minutinhos, tá? Vocês estão vendo? Sim. Tá vendo? Então, ó, esse roteiro aqui eu retirei do livro de vocês, do Aprender Sempre, que é o material que o Estado mandou, tá? Que é de recuperação e aprofundamento. O gênero textual é o conto de mistério, tá? Então, aqui, ó. Então, vocês vão ler tudo. O material que vai ser trabalhado é o material do Aprender Sempre, só com aprofundamento. Eu aprofundei. Então, vocês têm que ter esse material e o roteiro, tá? Então, é o conto, né, que nós vamos trabalhar. Vocês vão responder essas perguntas aqui, ó, que é a sondagem inicial, tá? Se vocês já leram, ouviram várias histórias, tem que responder, tá bom? Respondem aí, que tem que pede. Na apostila de vocês não tem essas perguntas. Essa tá no material do professor. Então, eu retirei... Professora, posso ler esse balãozinho aí da menina? Professora, mas a gente não vai receber esse livro de onde você tira as atividades? Vocês têm do aluno. Vocês têm esse do aluno. Eu tenho do professor.
tá? Eu sigo do professor. Aquilo que pedem do professor para o professor fazer, lá vocês só têm o quadrado em branco. Vocês têm o quadradinho em branco. Olhem aí na apostila de vocês, não está em branco o quadrado? Olha nas primeiras páginas aí, ó. Deve ser na página 3, mais ou menos. Vocês estão com a apostila na mão? Não, Não. Na apostila de vocês, esse quadrado aqui, ó, tá só escrito assim, ó. Conto de mistério, assombração Maria Ângulo. Ele está em branco. Vocês irão responder essas perguntas aqui. Vocês não vão responder na apostila, vocês vão responder na folha separada, porque vai entregar na escola depois, tá? Não é para responder na apostila, é para responder em folha separada, no roteiro. Aí nós temos o conto da Maria Ângula, tá? Que vocês vão ler. Ó, então tá a primeira parte aqui do conto, tem que ler certinho. Aí depois tem as perguntas, a primeira pergunta é para fazer a leitura. Aí depois a pergunta 2. Agora, após a leitura, vamos voltar ao quadro apresentado no início da aula. Registra as impressões que você teve sobre o conto após a leitura. A sua ideia inicial se confirmou? Então, tudo aquilo que vocês responderam aqui foi confirmado após a leitura? O que vocês responderam no quadro foi confirmado depois que leu a primeira parte do texto? Aí depois vocês vão responder. Sobre o conto, anote as informações. Que fato motivou a história? Quem são as personagens e onde acontecem os fatos? Então, vocês vão responder de acordo com o conto. Aí depois a D. Quando acontecem os fatos? Tá? Ao áudio aberto. 4. Como você imagina o final dessa história? Então, vocês vão imaginar o final da história. Antes de ler isso aqui, ó. Tá? Antes de ler, vocês vão escrever. Como vocês imaginam o final da história? Será que Maria Ângula seguiu a receita de Dona Mercedes? Escreva suas ideias para expor. A seguir, fique atenta à leitura que o professor fará para que você saiba o fim da história. Aí, eu coloquei... Vocês não têm na apostila de vocês isso aqui, ó. Isso aqui é acréscimo meu, tá? O final. Aí, depois que vocês leram todo o conto na íntegra, o que significa íntegra? Tudo. Que depois que leu tudo... Inteiro, tá? Vocês vão responder aqui, ó. Quem era Maria Ângula? Aí vocês vão fazer a descrição dessa personagem principal a partir dos adjetivos utilizados no texto. Vocês não acabaram de aprender adjetivo, que são as qualidades, as características? Lá no texto tem várias características da Maria Ângula. Vocês irão retirar lá do texto. Professora? Oi. Você vai fazer chamada? Já vou fazer. Estou já terminando aqui. 2 minutinhos, estou terminando. Identifique os elementos da narrativa no conto Maria Ângula. Vocês vão identificar. Vocês já não aprenderam que a narrativa tem vários elementos? Quem são as personagens? Principal, secundário, espaço físico, o tempo. É tempo físico, é tempo cronológico. O espaço é físico, é psicológico. O narrador é narrador protagonista, é narrador observador, é narrador onisciente, é enredo linear, não linear, tudo isso vocês já aprenderam, tá? O conflito da narrativa, qual que é o problema? O que aconteceu lá na narrativa que começou o problema no conto ali? Como era Maria Ângula, ela tinha alguma coisa que não sabia e começou um problema lá na vida dela. Aí vocês vão ler esse trecho aqui, que tem também, e vão responder da pergunta 8. Essa é só de assinalar. No conto Maria Ângula, a assombração apareceu para castigar uma pessoa. Que pessoa é essa? Aí vocês vão assinalar qual a pessoa que veio, que apareceu para castigar aí, quem? Quem conta essa história com certeza quer passar alguma lição. Qual que é a lição que ela quer passar? Então, é um conto oral, né, esse Maria Ângula. Qual foi o ensinamento que ela quis passar? A Maria Ângula, ela fez alguma coisa ali que não deveria ter feito. A 10. Analisando essa capa aqui, ó,
de livro, O Gato Preto. Será que é um livro de contos de fadas, um livro de contos de aventuras, um livro de receitas ou um livro de contos de mistério? Então, é só de assinalar. Aula 2. Aí vocês vão ler esses dois trechos do texto. Trecho 1, tem tudo aqui de um jeito, não posso ficar explicando se eu falo a resposta. E depois o trecho 2, se vocês compararem o trecho 1 com o trecho 2, tem diferença na estrutura, tá vendo? A estrutura tá diferente. É a mesma escrita, mas a estrutura tá diferente. Aí vocês vão responder. Durante as leituras dos dois trechos, vocês encontraram semelhanças, diferenças ou os dois? Aí vocês vão responder a partir da comparação. Que diferenças vocês notaram quando compararam o trecho 1 com o trecho 2? Essa diferença causa algum efeito na leitura? No trecho 1, quem fornece as informações ao leitor a respeito das intenções de Maria Ângela? E no trecho 2, quem fornece as informações? Se vocês analisarem bem, tem diferença na estrutura aí, tá? Aí depois pede uma pesquisa para vocês fazerem, né? De verbos de elocução, verbos de sende ou de elocução. Eu já coloquei já o conteúdo, ó. Não precisa fazer a pesquisa, já está aqui, ó. Tudo que eu queria já está aqui. Aí vocês vão ver e eu vou explicar semana que vem. O uso dos verbos. Aula 3. Reconhecendo o cenário das narrativas de mistério. Aí vocês observam atentamente os aspectos da imagem a seguir. É possível associá-la a uma cena de mistério e assombração? Por quê? Justifique citando elementos da imagem. Será que essa imagem aqui remota alguma coisa de mistério? Aí, se sim, vocês vão justificar. Vocês vão analisar a imagem, é um texto visual, ó. Após a observação da imagem, leia os trechos a seguir e marque com um X. Ó, aqui na frente do parênteses, vão colocar um xizinho. Se pertence a um conto de mistério e assombração. Se não for de assombração, não coloca X, tá? Vocês vão só colocar xizinho se esses fragmentos aqui remetem a conto de mistério de assombração, tá bom? Certo? E aqui depois a explicação para assimilar, que aí depois eu explico semana que vem. Tá? Ah, bom. Então, deixa eu conferir a chamada. Língua portuguesa tem bastante coisa. 27 alunos, saiu uma. Enzo, responde a chamada, pessoal. Presente. Heloísa. Pode sair, professora, quem falou presente? Quem saiu pode. Ó, presta atenção. Antes de vocês saírem, eu vou dar um recado rapidinho. O próximo roteiro da semana que vem, eu vou precisar que vocês me mandem alguma coisa em formato de áudio ou de vídeo. Eu vou determinar lá no roteiro, que eu preciso de algum vídeo de vocês. Todos? Todo mundo vai ter que mandar? Todo mundo. Eu vou pedir uma produção de um conto de mistério ou de assombração, e vocês podem fazer em formato de vídeo, vocês narrando, ou em formato de áudio, tá bom? Professora, é pra gente ler só o que você vai mandar? Não, pode ler mais. Pode ler mais. Então, ó, vou fazer a chamada e quem respondeu a chamada já pode sair, tá bom? Professor, tem que ser conto de terror? De mistério ou de assombração. É o que a gente está trabalhando, tá? Enzo já respondeu. Enzo, fica com Deus, tá? Tudo de bom, pode sair. Heloísa. Heloísa está presente? Henry? Sim, professora. Presente. Isso. Presente. Júlia? Júlia está? Presente. Leandro? Leandro saiu? Acho que ele tá pelo computador, professora. Ah, tá. Lucas? Presente. Mariana Pavani? Presente. Matheus? Presente. Marielle?
Tá aí. Rafaela. Rafaela. Pessoal, responde a chamada, fazendo favor, senão... Sofia Leixo. Acho que a Sofia saiu agora. Sofia Celes. Presente. Victor Hugo. Presente. Professora, Oi, você me falou? falei. Presente, tá bom aqui? Tchau. Tchau. Sexto ano B. Bruno. Bruno saiu? Camila. Não, aqui, presente. Camila. Caroline. Caroline saiu. Gabriela. Presente. Guilherme Tonon. Guilherme. José Nilton. Juninho tá aí. Júlia. Presente, professora. Júlia. Presente. Karine. Presente. Karine tá quietinha hoje, Karine? O que foi? Cauã. É que eu não copiei de novo. Ah, tá. Não podia responder na aula. Cauã. Cauã saiu? Ô, professora, Oi. você Laura. tá fazendo a chamada do sexto B ainda? Do sexto B. Já coloquei, Guilherme Não Tonon. sei se já passou eu, é que eu tava fazendo um negócio. Aí eu não sei se passou eu já. Eu já coloquei a presença, Guilherme. Eu vi que você tá aí. Laura. Tá. Laura. Laura saiu? Saiu. Manu. Manuela tá aí. Murilo Cerqueira. Ô, professora, você colocou a presença pra mim? Jessely, pois. Tá presente, Jessely. Tá bom, então. Tchau. Tchau, Jessely. Ó, semana que vem, não esqueçam que vocês vão me mandar uma produção em áudio, tá? Do conto de mistério. Em áudio ou vídeo. Prefiro mais em vídeo, tá? Professora, eu tinha saído sem querer na hora que você foi falar, e eu não ouvi que tipo de produção que era. É uma produção de um conto de mistério ou de assombração, tá? Em áudio ou vídeo. É pra inventar ou falei o que tá no... Não, é para vocês produzirem. Produção de vocês. Oh, meu Deus. Murilo Cerqueira. Natália. Ô, professora, o Murilo tá. Natália. Natália saiu. Raíssa. Raíssa tá aí. Aqui. Raíssa, você entendeu, tá? Você faz excelentes produções, vocês são muito bons em produções, tá? Aí eu preciso de que seja de forma virtual a produção, tá? Tiago Ribeiro, que entrou, tá presente? Tiago, então para a semana que vem, uma produção, vocês vão produzir um conto de assombração ou de mistério, e vão me mandar em formato de áudio ou vídeo. E o Jason? Presente, Jason? Presente. Isso. Muito bom. Tchau, pessoal. Fica com Deus, tá? Amém, Deus Bom também. final de semana para vocês, bons estudos. E hoje à noite tem live para participação, tá? Tchau, Manu. Tchau. Você ficou com alguma dúvida, Manu? Não, acho que não. Não? Marielle, tem alguma dúvida? É que eu ia perguntar de como seria essa produção, mas acho que eu entendi um pouco. Você vai produzir
e depois você vai me mandar em formato de áudio ou vídeo. Você grava você lendo ou grava sua voz, tá bom? Ah, tá. Tá, Tchau, que eu vou obrigada. precisar. Tchau. Você entendeu, Marielle?